Hidroxicloroquina, azitromicina, dexametasona, ivermectina, esses nomes entraram no cotidiano no Brasil, no mundo inteiro, porque são remédios que estão sendo testados e, em muitos casos, usados no tratamento de Covid-19, alguns deles ainda sem aquela comprovação científica padrão, o tal do duplo cego randomizado, que os cientistas falam, que é quando uma parte dos pacientes toma o remédio e outra parte não toma, nem médicos sabem quem está em qual grupo, e depois esses dois grupos passam por uma comparação para ver qual teve resultado melhor. Esse é o tal do duplo cego randomizado, que não está sendo feito em muitos casos dos remédios que estão sendo utilizados, porque não há tempo para isso. Os médicos que estão na linha de frente precisam atender pacientes que estão doentes nesse momento. Então, eles estão testando remédios que já se sabe não fazem mal, mas que podem vir a dar resultado ou não, ter eficácia ou não. Enfim, eu estou fazendo essa abertura para explicar que hoje, aqui nesse espaço, nós vamos tratar de ivermectina, apenas um desses remédios que eu citei, porque já existem casos de cidades em alguns lugares do mundo em que se adotou a ivermectina como prevenção à Covid-19. Na Bolívia tem o caso da cidade de Trinidad, já com resultados animadores, depois que o prefeito lá distribuiu ivermectina para a população em geral, caiu o número de doentes, então o contágio foi sendo evitado, significa que menos pessoas se contaminaram e, portanto, menos pessoas passaram a doença adiante. E entre as que já estavam doentes, houve um número significativo que não avançou para a fase 2, para uma fase em que as complicações são maiores e outros remédios precisam ser introduzidos no tratamento. Agora é Itajaí, em Santa Catarina, aqui no Brasil, que está fazendo esse mesmo teste. E eu entrevistei o prefeito de Itajaí, que é médico, o Dr. Volney Morastone, e ele conta a experiência lá na cidade de Itajaí. Então acompanhe a entrevista. Bom dia, prefeito. Bom dia, Cristiana. Bom dia. Tudo bem? Estou vendo que o senhor está de máscara, porque o senhor está no local da entrega dos remédios aí, né? Estou aqui num local onde tem muitas pessoas e no local onde está o nosso quartel-general aqui, além das unidades básicas de saúde. Aqui no centro de eventos, nós também centralizamos a coordenação dessa distribuição massiva da ivermectina para a população da nossa cidade. Então, já antes da gente começar a nossa conversa, agradeço demais o senhor abrir um espacinho na sua agenda para falar aqui com os seguidores da Gazeta do Povo no Instagram. Depois a gente vai publicar também na homepage, distribuir para as outras redes sociais, para que mais gente tenha acesso às informações sobre o que está acontecendo aí, até porque é muito polêmico, né, prefeito? Tem mesmo uma grande divisão. Uma parte quer o tratamento precoce, outra parte não quer estudos científicos, aqueles padrões já que demoram para sair, e tem os políticos que são médicos, como o senhor, e que estão adotando, inclusive, medidas inusitadas como o tratamento, não é nem tratamento, né? A prevenção da doença. Explica por que o senhor decidiu distribuir, que remédio é esse e como que está sendo feito. Primeiro quero te cumprimentar, até matar saudades da Curitiba, da minha Curitiba, porque eu estudei, me formei aí na Universidade Federal do Paraná, me formei ali no Hospital das Clínicas, sou médico com residência em pediatria feita ali no Hospital das Clínicas em Curitiba. Então, justamente, né, desde março, quando tudo começou, em meados de março, nós estamos tomando várias medidas, dessas medidas restritivas não farmacológicas, né, recomendando sempre a questão de isolamento social, do distanciamento social, do uso de máscara, da higiene, da lotação máxima de pessoas dos vários lugares. Na outra ponta, temos ido buscar mais leitos de enfermaria, mais leitos de UTI, dobramos, triplicamos. A nossa região está hoje no vermelho, está numa situação grave. Nós temos uma curva ascendente, né, e com uma letalidade que nos preocupa. Então, sim. Então, veja só, perante a pandemia, e principalmente numa curva ascendente, crescente, qual é a nossa atitude?
apenas expectante, passiva, de aguardar que os pesquisadores do mundo, que os centros de pesquisa estão buscando a vacina, estão buscando um medicamento que possa efetivamente, comprovadamente, ter a eficácia e a recomendação do tratamento. Mas, enquanto isso, nós também, que estamos à frente na gestão e que temos que tomar decisões, a população espera uma esperança, algumas evidências que são chamadas de evidências clínicas, evidências do dia a dia, do cotidiano dos profissionais. Eu tenho me baseado, em parte, pelas orientações da doutora Lucy Kerr, de São Paulo. A doutora Lucy é uma médica que protagoniza no Brasil um grupo importante de médicos que no dia a dia fazem a sua observação. Acho que foi a primeira, né, prefeito? Desculpe te cortar, mas acho que foi a primeira médica que começou, pelo menos, a falar abertamente sobre isso aqui no Brasil, sobre a ivermectina especificamente, que é esse remédio que o senhor comprou para Itajaí, né? Ela está numa linha de frente. E a partir daí, dos vídeos dela, das aulas dela, de muitos contatos com colegas médicos do Brasil, você citou ali o doutor Cássio, que é um colega médico, prefeito lá de Porto Feliz, São Paulo, é um médico intensivista. No protocolo dele já está a hidroxicloroquina, está a ivermectina, está a azitromicina, estão, né, no caso dos pacientes positivos para serem tratados. Há as observações que se faz sobre o continente africano, que em princípio se dizia que seria dizimado pela Covid-19, ao contrário, um dos mais baixos índices, né, da Covid e da mortalidade. Tem experiências da República Dominicana. Aqui mesmo eu fui buscar, a partir de um contato com a doutora Lucy Kerr, na cidade de Trinidad, na Bolívia. Lá são criadores de gado, usam a ivermectina em larga escala pelo uso veterinário. E como a Covid estava em alto índice de letalidade, fizeram uma adequação do uso da ivermectina para a população, né, até usando a ivermectina líquida e distribuída com leite. Eu conversei com médicos e empresários da cidade, então tiveram resultados bem interessantes lá. Isso, prefeito, eu queria te cortar um pouquinho para a gente falar dos resultados, porque, como a gente disse no início, por enquanto não há uma comprovação nem em relação à ivermectina, nem hidroxicloroquina, combinado ou não com outros remédios, no combate à Covid, aos efeitos da Covid. Mas já há evidências em vários lugares do Brasil, da América do Sul, o senhor citou aí Bolívia, em vários lugares do mundo, inclusive, de que esses remédios combinados, eles servem a combater os primeiros sintomas, na fase inicial da doença. Trinidad, na Bolívia, até onde eu sei, e o caso de Porto Feliz, em São Paulo, foi como tratamento ou foi como prevenção? Porque parece que o que o senhor está fazendo aí, que distribui antes sequer das pessoas serem contaminadas, é algo inédito em termos de Brasil, né? Em Trinidad foi usado preventivamente. Quando se usou preventivamente. Para não dizer que era para Covid, se usou como subterfúgio que estava usando um antiparasitário, né, porque essa é a primeira indicação, né, da ivermectina. Então, lá foi usado preventivamente. Aqui tá... Como é na África, né? Na África usa-se preventivamente para outras doenças e parece que estão surgindo evidências de que funcionou para prevenir a população de contrair coronavírus. Para tratamento de várias doenças tropicais, como filariose e outras. Então, acaba tendo esse uso massivo, que é a única justificativa que se tem para esses baixos índices lá na África. Mas aqui, nós estamos usando, no nosso protocolo, para quem é positivo, também entra com a ivermectina, a azitromicina, e daí corticoide, o anticoagulante, esse protocolo que se tem para quem é positivo. Nós estamos usando preventivamente. Então, para toda a população que desejar, colocamos à disposição. Começamos terça-feira da semana passada, faz uma semana, ontem tínhamos distribuído. A população de Itajaí é 200 mil, mais ou menos, né? 220 mil habitantes. A nossa intenção é chegar à metade da população, ao menos. Se mais desejar, vamos ter à disposição. Mas a nossa meta é chegar até esse final de semana agora a 100 mil pessoas.
E aí, então, é dado de acordo com o peso, 2 dias, e vamos repetir a cada 15 dias, enquanto durar essa fase ascendente da epidemia, e depois vamos decidir dali em diante. Mas, em princípio, nós já estamos programados para 3 doses consecutivas a cada 15 dias. E o objetivo é... Prefeito, uma barreira... além do desejo manifestado da pessoa de aceitar esse tratamento preventivo, né? Não dá para chamar de tratamento, mas aceitar tomar esse medicamento de forma preventiva, há uma orientação médica também ali, uma triagem, sim. Tem alguma contraindicação para que não haja confusão, que as pessoas não saiam tomando sozinhas também esse remédio? Não é simplesmente uma distribuição que nós estamos fazendo. As pessoas chegam, passam por um cadastro, a maioria da população já está no cadastro, que é do nosso próprio Sistema Municipal de Saúde, o programa que nós temos, mas todas as pessoas passam pelo cadastro. A partir desses dados, passa por um segundo pelotão de atendimento, que então é toda uma ficha clínica de eventuais sintomas ou comorbidades. Então é feita toda essa identificação e depois, terceiro passo, passa pelo médico. Então nós temos aqui uma equipe médica que atende todas as pessoas e aí é feita a receita, de acordo com o peso, de acordo com a situação, a condição da pessoa, é feita a orientação, a receita e a pessoa sai com o medicamento. Então, há um registro de dados e esse nosso trabalho também está sendo acompanhado, monitorado pela nossa universidade aqui, local, e também... Isso que eu queria perguntar, prefeito, porque aparentemente Itajaí vai servir como um case nacional, né? Um exemplo positivo ou negativo, caso não dê resultado, mas do que pode vir a ser uma esperança aí para o país inteiro. Tem o acompanhamento de pesquisadores, isso vai ser contabilizado, a tentativa é que depois seja um resultado com aquele duplo cego randomizado que se fala tanto, né? Não é um protocolo de pesquisa propriamente dito, aprovado previamente no Conselho Nacional de Pesquisa e Ética, que normalmente acontece. Tá. Então, se nós fôssemos fazer isso, iria tomar um tempo e não saberíamos quanto tempo iria demorar. Nós decidimos... Então, continua sendo um estudo empírico, como estão falando aí, né? Com base na experiência. Todas as pessoas que vão fazer uso do medicamento, elas são cadastradas, preenchem dados de saúde de pesquisadores especialistas da nossa universidade. A própria doutora Lucy Kerr, de São Paulo, também tem pesquisadores que estão nos acompanhando. Ali de Curitiba, tem o doutor Marcelo, que é doutor em medicina veterinária e doutor em ivermectina. Há 30 para 40 anos, ele pesquisa ivermectina. Ele é ali da Universidade Federal do Paraná. Ele está nos acompanhando também nesse estudo. Então, ele é um especialista em ivermectina, na molécula ivermectina. Ele, inclusive, explica como que é possivelmente o funcionamento, né, dela na célula. Então, nós estamos tendo um acompanhamento. E isso é importante para que não seja só um trabalho empírico de distribuição do medicamento, né, mas que esses dados registrados possibilitam depois se debruçar sobre eles para tirarmos muitas conclusões, ensinamentos, aprendizado a favor e contra, né, como deve ser. Prefeito, quando eu mencionei o duplo cego randomizado, que é um termo da ciência e das pesquisas médicas aí que vem sendo tão mencionado por aquela corrente que é contra o tratamento precoce por não ter esse duplo cego randomizado, é bom esclarecer que ele é uma comparação entre um grupo de pessoas que foi medicada e outro que não foi medicada. Sim. Para ver que resultados cada grupo teve em relação a contrair a doença, desenvolver de uma forma mais grave, mas de qualquer forma vocês terão uma parcela da população que não tomou o remédio e que ainda que de forma empírica, não registrada, né, como uma pesquisa científica, seguindo os padrões ético-profissionais, ela pode servir de comparação, não? Tanto dos que tomaram, que não vieram a contrair a doença, os que contraírem a doença, qual o grau da sintomatologia, de leves, sintomas leves, moderados, ou até eventualmente a necessidade de uma internação, ou até a necessidade de UTI, ou eventualmente até o óbito também. Então dá para se fazer, com certeza, muitas comparações e conclusões também. Quanto tempo o senhor acha que precisa para conseguir ter algum levantamento já para apresentar? Eu penso que no mínimo 1 mês, não é? Porque tomado o medicamento, 48 horas, ele já faz o seu efeito.
Agora, como o ciclo se repete mais ou menos a cada 14 dias, é o prazo mínimo de observação, no caso, não é, aqui da Covid, mas eu penso que 1 mês, 2 meses, né, mas a partir de 30 dias, eu espero que nós já possamos ter observações importantes, né, na casuística, na curva epidemiológica, né, na mortalidade e assim por diante. Outra coisa importante, qual é a orientação que as pessoas estão recebendo em relação a isolamento social ou distanciamento social, uso de máscaras, porque também não passar a noção de que porque tomou remédio pode estar protegido e sair tendo os mesmos comportamentos que tinha antes da pandemia. Isso que você está falando é muito importante, porque desde o começo e agora mais ainda nós reforçamos a necessidade e a importância de todas essas medidas não farmacológicas. Então, o isolamento social para quem deve, por idade ou comorbidades, ou para quem pode, é fundamental. Nós, os municípios da minha região aqui, da Foz do Rio Itajaí, tomamos em conjunto várias medidas mais restritivas sobre o horário do comércio, de bares, de restaurantes, de uma série de atividades. Não é? Isso tudo... Escolas continuam sem aula. Tudo sem aula, o transporte coletivo não está funcionando, então, nem o intermunicipal. Então, essas medidas, elas são muito importantes, fundamentais, não podem ser abandonadas. Não é porque está tomando ivermectina ou qualquer um outro medicamento que a pessoa fica isenta desses cuidados. Pelo contrário, esses cuidados são condição sine qua non de primeira ordem para o enfrentamento da pandemia. Então, nós temos esse cuidado para não criar uma falsa imaginação e ideia de que ao tomar a ivermectina ele está protegido por si só e não precisa ter os outros cuidados. Isso seria um desastre. Então, nós estamos tendo esses cuidados para que as pessoas tenham essa consciência. Eu estou vendo aí no seu fundo que não há uma aglomeração de pessoas. Também foi controlado o acesso das pessoas aos locais onde há a distribuição do remédio. O tempo todo nós estamos cuidando muito disso. Aqui as pessoas chegam e há todo um cuidado para que não haja aglomeração, para que haja o distanciamento e todas as medidas protetivas aqui, restritivas, todas elas, o tempo todo estão funcionando. Prefeito, para encerrar e não esticar demais sua agenda aí, que eu sei que está bem apertada, como é que as pessoas em geral, o senhor falou em 60 mil já procuraram remédio, então imagino que a aceitação entre a população está muito grande, mas outras cidades, outros prefeitos, governador do estado, médicos mesmo, que a gente sabe que há uma divisão muito grande, a gente, sem julgamento, né, tem que entender os dois lados, tem gente que prefere ter o estudo científico nos padrões normais e tal, para poder aplicar alguma, ou prescrever alguma medicação. Como é que está sendo recebido em todas essas outras esferas? Se divide, você sabe que tem os pró e os contra. Em Santa Catarina há uma corrente de médicos e pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina com um movimento, uma corrente muito forte, com milhares de profissionais conclamando pelos protocolos de tratamento precoce. Então, as opiniões se dividem. Não é? Lógico que a partir de uma iniciativa como essa minha aqui, muitos prefeitos de outros estados do Brasil e aqui do meu estado também, né, entram em contato e pretendem seguir o mesmo exemplo. Não é? Entre os profissionais aqui da região, mais especificamente, também as opiniões se dividem. A Unimed, por exemplo, que é uma organização médica importante aqui, que tem muito respeito, seriedade, já há algumas semanas já incluiu no seu protocolo a ivermectina. Então, tem muitos profissionais que livremente já prescrevem a ivermectina. E há outros que não concordam, porque ainda precisa aguardar, né, as pesquisas de confirmação, tudo mais. Então, a gente respeita essas opiniões, mas eu penso assim, a ivermectina é um medicamento de uso há 40 anos, de uso massivo, com pouquíssimos efeitos colaterais, mal não vai fazer, como se diz. Eu tenho um princípio da medicina, da bioética, que diz assim, que me norteia como médico, primum non nocere. Esse é um princípio latino. Primum non nocere. Eu, como médico, não posso causar mal para o meu paciente, fazer mal, prejudicar o meu paciente. Mas eu também tenho um outro princípio que me conclama a curar, buscar a cura.
evitar a morte, eu tenho que buscar a saúde. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio. Se nesse momento de uma pandemia, eu estou perante uma pandemia, com curva crescente, com mortalidade, eu fico de forma passiva, expectante apenas, vendo a banda passar, ou eu posso, enquanto os centros de pesquisa do mundo estão debruçados para encontrar uma vacina, ou para definir um protocolo de um medicamento que seja comprovadamente eficaz, eficiente e recomendado, enquanto isso eu também tenho as evidências clínicas, as evidências do dia a dia, da prática profissional. Então é nesse sentido, se eu disponho de um medicamento que pode ajudar, que pode auxiliar, então eu também tenho a obrigação de procurar fazer alguma coisa, né, que é uma conclamação que a população também espera. O senhor está seguro que mal não faz? Mal não faz. Os efeitos colaterais são pouquíssimos. A ivermectina, nós estamos evitando de dá-la por uma precaução. Não receitamos para gestantes, para as lactantes, mães que estão aumentando, para crianças com menos de 5 anos ou menos de 15 quilos. E só tem uma única contraindicação realmente formal. Se o paciente estiver com meningite, uma infecção do sistema nervoso central, porque o medicamento pode passar a barreira hematoencefálica e daí causar mal, prejuízo ao paciente. Mas É isso que faz parte da triagem médica aí, né? Prefeito, só para encerrar, como é que está a situação atual? Não sei se o senhor tem os números de cabeça, como que Itajaí está reagindo aí em termos de contágio, de internados, como é que está a situação das UTIs? Estamos até agora com em torno de 2.300 casos positivos, mas isso é relativo porque nós também estamos testando massivamente a população. Então, quanto mais testes faz, mais se identifica, não é? Então, estamos com torno de 2.300 casos, mas também estamos quase com 90% de alta, de cura já, 90%. Né? A maioria está de alta. O que tem nos preocupado mais é que tem tido uma certa letalidade. Nós estamos com 59 óbitos na cidade, que dá 2,2, 2,3. A gente vinha com 1,8, né? 1,8, 1,9, abaixo de 2. Agora deu uma subida, nós estamos num momento, né, de um pico aqui, atravessando um dos momentos mais críticos. Mas eu tenho certeza que com todas essas novas medidas que adotamos, e também eu acredito que com o uso da própria ivermectina, nesse objetivo que nós acreditamos, que nós, dentro de algumas semanas, possamos estar numa curva descendente. Eu continuo em contato com médicos de vários lugares do Brasil, conversando por WhatsApp, telefone, e-mail, tentando descobrir o que eles próprios estão tendo de resultado nos consultórios, conversando também com os médicos que são contra tratamento precoce, inclusive prevenção, como é o caso do que está sendo feito em Itajaí. E nos próximos vídeos prometo trazer mais informações sobre este e outros assuntos que interessam a todos nós. Se você gostou desse vídeo, eu peço que curta, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo.